Mas Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, não é mesmo? E nós estamos aqui, como eu comentei anteriormente, né? Por conta realmente da ressurreição de Cristo. Né? E vocês viram o título lá do nosso estudo de hoje. Olha só, vai ser um estudo bem teórico, tá? Mas de um conteúdo muito rico. Cada vez que eu estudo sobre a Páscoa, né, eu fico encantada, né? E eu começo a entender uma série de coisas assim. é, o porquê das questões, o porquê da nossa fé, o sacrifício de Cristo, a Páscoa, né? E o que significa isso? O que significa, né? Jesus é a nossa Páscoa. Mas o que é a Páscoa, meninas? A Páscoa, ela é uma celebração judaica, tá? Ela é uma celebração judaica instituída por Moisés, né? Segundo uma ordem que o próprio Deus deu a ele, né? O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionada à morte e à ressurreição de Jesus. A primeira Páscoa judaica ela foi realizada, vou ver se vocês lembram, lá no mês de Abib, né? Que corresponde ao período entre março e abril, né? Aqui do nosso calendário. Esse mês se tornou o primeiro mês do calendário judaico, né? A Páscoa também está ligada a festas dos pães asmos e à dedicação dos primogênitos. Então, você veja que ela é uma festa judaica, tá? E o que significa Páscoa? Né? Qual é o significado dessa palavra? A palavra Páscoa significa passar por cima, né? Do hebraico é pessar ou pessa. Eu já ouvi das duas formas, né? Que vem do verbo saltar ou passar por cima. Né? Então, esse significado faz referência àquela ocasião lá que Deus enviou a 10ª praga lá no Egito. Lembra? Para livrar o povo de Israel, né? Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos. Né? Mas os israelitas não sofreram. Por quê? Porque foi dada uma orientação de se passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Né? E o que aconteceu? A casa que tivesse aquela marca nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima. Pensar. Né? Então, quando o juízo lá de Deus, né, atingiu ali os egípcios, né, matando os primeiros primogênitos, tanto dos humanos quanto mesmo dos animais, as casas lá dos israelitas, que estavam então marcadas, né, elas foram poupadas. Né, o anjo passou por cima. Né, então, o significado passar por cima. Né, transmite o sentido de poupar também. Né? Ou seja, passar por cima por misericórdia. Eu achei lindo isso. Né? O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Olha só. Né? E continuando aqui na história da Páscoa, cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou lá com Abraão, né, acerca do futuro da sua descendência, né, que era o povo de Israel. O Senhor avisou Abraão de que os israelitas eles seriam peregrinos numa terra estranha, né? Isso está lá em Gênesis 15, 13, no capítulo 15, versículos 13 e 14. O Senhor avisou, né, a descendência deles que eles seriam escravos numa terra estrangeira, né? Mas também Deus prometeu que iria libertar o povo dele. Né? Então, o que aconteceu? Vamos ver se vocês lembram da história. Né? Mais tarde, José, né, que foi o bisneto de Abraão, né? Então, o que aconteceu com José lá no Egito? Né? Ele foi traído pelos irmãos, lembra que outro dia a gente conversou sobre isso? E vendido como escravo. E acabou parando lá no Egito, não é mesmo? Depois de enfrentar inúmeras dificuldades, né, coisa lá de 13 anos mais ou menos, o plano soberano de Deus colocou José do Egito como governador do Egito. Né? Só tinha acima dele o faraó. Né? Deus não o colocou como faraó, porque o faraó era tido como um deus. Né? Então, por isso que ele foi colocado como governador, ele cuidava de tudo ali. Né? E ao liderar
uma série de ações, né? Ele manteve o país, poupou ele da fome, né? Numa época de terrível escassez. Né? E ali o povo não morreu, a própria família, né, de Jacó ele foi poupada, né? Não morreram por conta de José estar ali no governo, né? E essa crise que levou a casa de Jacó, né, até o Egito, em busca de alimento, né? Então, o que aconteceu? Eles acabaram ficando lá no Egito. A família de José acabou ficando no Egito, né? Todo aquele tempo, toda a descendência dele, né? O povo de Deus, eles acabaram ficando ali, né? Dessa maneira, eles sobreviveram. Né? E durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito. Né? Enquanto José estava lá no governo, né? Eles viveram com dignidade. Mas José e toda aquela geração acabaram morrendo, não é mesmo? E chegou o tempo que se levantou um outro faraó que nem conhecia José. E o que aconteceu? O povo de Israel era muito, eles procriavam muito, né? E eles resolveram, não, esse povo vai dominar, a gente vamos escravizar. Né? Então, depois de 400 anos, né, os israelitas estavam no Egito. Deus levantou Moisés como libertador. Né? E esse processo, então, envolveu aquelas 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. Né? Foi a última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito. Né? Então, foi esse episódio que deu origem à celebração da Páscoa. Tá? Então, o que aconteceu? Quando Deus, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Porque é bastante conteúdo aqui, né? Mas é um conteúdo bem interessante, né? Então, quando Deus anunciou lá, né, a Moisés a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. Né? Então, o Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro, né, como eu falei naquele momento, ou um cabrito macho sem defeito, e no 14º dia do mês de Abibe, né? E espargisse ali o sangue nos umbrais da porta, né? No alto dos batentes da porta ali. Né? Eles deviam, olha só as orientações. Né? Eles deviam, então, comer a carne do cordeiro que eles sacrificaram, assado no fogo, acompanhado dos pães asmos e ervas amargas, tá? Aqui a gente pode fazer algumas observações. Pães asmos. O que são pães asmos? É pão sem fermento, pão sem levedura, né? Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo, né? As ervas amargas, que eram para acompanhar esse cabrito, né, junto com esses pães asmos, estavam diretamente associados ao sofrimento, à aflição de um povo que estava escravo, né? E o Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, né? Vestidos com os lombos cingidos, sandálias nos pés, né? Porque naquela mesma noite, né, Deus passaria sobre o Egito. Né? Então não ia dar tempo para fazer pão para que ele crescesse. Então o pão era sem fermento mesmo, deveriam estar vestidos, porque naquela noite eles iam ser libertos. Né? E daí o que aconteceu quando o juízo de Deus, né? O juízo de Deus atingiu então o Egito, né? Que foi a 10ª praga, morreram ali todos os primogênitos, desde os homens até os animais, né? Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. Né? Se a gente for estudar, a gente vai observar que cada praga do Egito correspondia a um deus do Egito. Eles tinham muitos, né? Muitos. Então, o significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo. Olha só o que está escrito lá em Êxodo 12, do 26 ao 27. Diz assim: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que rito é esse? Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, Moisés ele instituiu a Páscoa como uma celebração anual,
né? Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga que eles têm, né? Os judeus deveriam celebrar a Páscoa seguindo aquelas regras que a gente comentou, né? Os pães asmos, né? O cabrito, as ervas amargas, né? Que foram determinadas lá. Isso é revisto tanto no livro de Êxodo, Levíticos e Deuteronômio também, tá? Assim como na primeira Páscoa no Egito, a festa anual era comemorada no 14º dia do primeiro mês, né? Seguida de 7 dias consecutivos, né? Denominados Festa dos Pães Asmos. Um canal que eu sugiro a vocês, meninas, que eu lendo e fazendo meus estudos aqui, eu entendi muito bem. Eu sigo um canal de uma moça chamada Aline. O nome do canal é Israel com Aline, tá? Ela mora lá, trabalha com turismo, né? Ela faz caravanas e ela fala muito bem. Então, quando acontecem as festas, ela sempre está explicando como é que são as festas. Então, a gente aprende muita coisa. Israel com a Aline, sigam esse canal. E a menina é uma querida, assim, também, sabe? E ela conhece tudo, muita coisa das escrituras. Ela é judia também, né? Então, ela tem um entendimento muito, muito interessante. A gente aprende muito, né? Aqui eu só estou colocando para vocês. De repente, um dia a gente pode fazer um estudo sobre as festas de Israel. São várias. Até hoje eles realizam. Né? Até hoje, as festas das cabanas, né? É muito interessante. Eles saem de casa e montam cabanas no quintal e passam uma semana lá. Comem lá com a família. É muito interessante, sabe? Então, vamos voltar aqui, né? O cordeiro macho e sem defeito Então, eu estava comentando com vocês, a festa dos pães asmos, né? O cordeiro macho e sem defeito, de até 1 ano que seria sacrificado, era separado do rebanho para cada família, né? No 10º dia do primeiro mês, e guardado até o 14º dia. Né? O animal deveria ser assado inteiro e sem que nenhum osso fosse quebrado. Vocês estão vendo aí, fazendo algumas associações com o nosso Cristo, né? Que ele foi o cordeiro que também não deveria ter nenhum osso do corpo quebrado, e foi isso que aconteceu na hora do sacrifício. Né? Essa aqui já era uma sombra do que iria acontecer, tá? Vocês já ouviram falar da expressão o novilho cevado? É o novilho é esse daqui, né? Aquele separadinho. É que nem a antiga, não sei se vocês já viram isso. Eu vim do interior, né? Então, quando a gente ia matar uma galinha, né? Eu não, né, gente, por favor. Mas quando eu ia matar uma galinha caipira, pegava aquela galinha e deixava ela 1 semana presa, só comendo milho, né? Para ela ficar, digamos, purificada, porque galinha come tudo, né? Tudo que você joga lá no quintal, elas comem. Então, era o novilho cevado, era a galinha cevada, assim. Brincadeira. Então, continuando. Continuando aqui em relação ao animal. O animal tinha que ser comido muito rapidamente com as ervas amargas e os pães asmos, né? Os judeus também deveriam comer do cordeiro com trajes de viagem, porque era exatamente a situação que eles estavam lá no Egito, né? Eles estavam prontos para sair de viagem, comer em pé, sabe? Como aconteceu lá na saída do Egito. Né? As sobras do cordeiro também deveriam ser queimadas, pois não era permitido aproveitá-las no dia seguinte. Tá? E durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual às crianças. Né? Depois também foi instituída, né, nos dias de hoje. O que ali ele escreveu? Aqui sai o áudio, o chat aqui sai. Né? Então, na realidade, eu aprendi uma coisa muito interessante em relação ao povo judeu, que as famílias elas conheciam as escrituras porque os pais passavam para os filhos. Né? Vamos lembrar que nos primeiros tempos apenas os sacerdotes tinham acesso às escrituras, a esses ensinamentos, ao Pentateuco, lembra? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. E daí o que acontece? A tradição oral dos pais explicarem para os filhos
contarem a história para os filhos, né? Era o que faziam com que as pessoas realmente gravassem e entendessem as escrituras. Era isso, né? Então, o pai explicava para o filho por que estava acontecendo ali, né? Por que estava acontecendo aquele momento, o significado daqueles elementos, né? Então, e o povo de Israel, enquanto estava peregrinando no deserto, né? Ele não celebrou a Páscoa. Né? Ele não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrar a Páscoa apenas quando já estavam acampados lá em Gilgal, sob a liderança de Josué. Olha só, Moisés já tinha, né, já não estava mais ali. Né? Isso está lá em Josué 5:10. E há também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa, lá no Antigo Testamento. Né? Lá em 2 Crônicas 30, né? Ah, sim, não consigo ler, Leila. A Leila vai escrevendo, vai fugindo. Muito interessante. Depois a gente vai ver o que a Leila está escrevendo ali, né? Agora vamos lá, já na época de Jesus, né? Essa questão da Páscoa. Os evangelhos, meninas, eles trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus, né? Essa celebração fazia parte da vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém, né? Todos os anos na festa da Páscoa. Né? No Evangelho de João, por exemplo, a gente encontra lá pelo menos 4 referências, né, à festa da Páscoa. Lá em João 2, lá também no capítulo 6, no capítulo 11, né, várias referências, depois eu posso passar para vocês. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo, né? E seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascual podia ser comida em qualquer casa da cidade. Né? Era comum os judeus se reunirem em grupos, né? Assim como o grupo de Jesus fez. Lembra da última ceia? Eles se reuniram no cenáculo, né? Um lugar preparado ali, né? Onde eles se reuniram para fazer o quê? Para celebrar a ceia. E com certeza nesse lugar havia ali, então, o cabrito, haviam as ervas amargas, haviam ali os pães asmos, né? Então, isso era realmente realizado assim numa unidade familiar, né? Jesus, no caso, com os discípulos dele, vocês lembram, né? E por ocasião da Páscoa, acredita-se que entre 60 e até 180 mil judeus compareciam em Jerusalém. É muita gente, né? Mas, obviamente, a maioria desse pessoal era formado pela que é chamado de diáspora, né? Vocês estão me vendo, meninas? Então, né? Tá. A Val perguntou ali. Então, era formada pela diáspora, ou seja, aqueles judeus que estavam dispersos, né, pelo mundo da época, digamos assim, né? Os gentios, vamos lembrar quem são os gentios? Gentios são aqueles que não são judeus, né? Eles não podiam participar da Páscoa, né? Porém, aqueles recém-convertidos que aceitassem satisfazer, recém-convertidos ao judaísmo, né? Aceitassem satisfazer as condições que eram exigidas lá, né? Eles até podiam participar também da Páscoa, né? Mas depois da queda de Jerusalém, vocês lembram, né? A queda de Jerusalém que aconteceu 70 anos depois de Cristo, né? A Páscoa judaica passou a ser uma celebração mais íntima e mais familiar, né? Mais próxima do que aconteceu lá no Êxodo, né? Entre as famílias, já que não tinha mais o templo. O templo havia sido destruído, né? Então não havia mais lá. Mas o significado da Páscoa para o cristão é o próprio Jesus, né? Indo aqui para outra parte do estudo, o profeta Isaías ele profetizou acerca de Jesus, acerca do Messias, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matador. Isso está lá em Isaías 53:7. João Batista, ele também falou acerca de Jesus, né, quando ele fez a declaração, lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram disso? Daí o que aconteceu? Jesus ele foi traído, preso e crucificado durante a Páscoa.
né? Durante a Páscoa lá em Jerusalém. Tudo aconteceu nesse tempo, né? Então, o que aconteceu? Provavelmente naquela quinta-feira, né? Jesus ele celebrou a Páscoa ali com os discípulos. Naquele momento, Judas o traiu, né? Ah, e ele sofreu uma agonia tremenda lá no Getsemane, né? Até que foram buscar ele lá no jardim, ali ele já foi preso, né? Então, a sexta-feira seria, então, o dia que ele foi crucificado. Quinta-feira, a ceia, sexta-feira, ele foi crucificado. E aquela última ceia na quinta-feira, a ceia pascal, ou seja, foi a última vez que a instrução dada ainda lá no Egito deveria ser observada, deveria ser obedecida. Porque após aquele momento, meninas, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, né? Assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães ásperos. O cordeiro de Deus seria sacrificado. O próprio Cristo ele seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento, né? Ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães ásperos, né? O nosso Senhor Jesus, né? Instituiu ali na ceia, olha só, o pão e o vinho em memória dele. Olha aí, o que substituiu a Páscoa, menina judaica, foi a ceia do Senhor. Né? Ao comermos o pão, nos lembramos do corpo de Cristo, que foi ali moído, cortado, sangrado ali naquela cruz. Né? E quando nós tomamos o cálice, nós lembramos do sangue dele que foi vertido. Né? Não sobrou nada, não sobrou nada. Né? A última Páscoa deu lugar à ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia. Olha que interessante isso, meninas. E também é interessante notarmos que a Páscoa, ela apontava para um futuro, né? Para frente. Era o símbolo do que haveria de vir. Né? E já a ceia do Senhor aponta para o passado, não é? Não é o nosso memorial, né? A gente olha para trás. Né? No momento que nós celebramos a ceia na nossa igreja, ali é uma vez por mês na PIB, né? Digo para vocês que poderia ser toda semana, poderia até ser todo dia, não tem problema. Mas quando nós pegarmos ali o pão nas nossas mãos, nós entendemos que ali é o corpo de Cristo, né? Que foi feito ali do trigo, uma semente. Você sabe que o trigo, para que ele germine, ele precisa ser enterrado para depois ele germinar. Ele precisa morrer embaixo da terra para depois ele germinar. Quando a gente pega o cálice, né? O memorial do cálice está ali, feito da vide, né? Feita da uva. O que é necessário fazer para que a gente tome um suco de uva, para que se tome um vinho, né? A uva precisa ser esmagada, amassada. Nossa, me empolgo aqui minha voz só. Amassada, né? Então você veja, tem tudo a ver os símbolos que o Senhor escolheu. Tem tudo a ver, né? O corpo precisa morrer. O que aconteceu com Jesus, meninas? Ele morreu. Ele ficou 3 dias morto. Ressuscitou ali no terceiro dia, na realidade, não é mesmo? Então ele teve que morrer para depois ressurgir. Né? E o sangue, o corpo dele teve que ser esmagado, né? Para que o sangue dele fosse realmente vertido. Né? Por isso que a ceia do Senhor é algo extraordinário, meninas. Nós não podemos deixar de participar, porque quando nós participamos, é um memorial, nós lembramos. E no momento que nós oramos, nós agradecemos. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício perfeito. Sabe? É linda a ceia do Senhor. Né? Então, a Páscoa é uma festa judaica, um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Né? Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipificava. Né? A Páscoa ali era um tipo, né? A sombra, e Cristo é a realidade. Né? Que lindo isso. Celebrar a Páscoa judaica é celebrar aquilo que é temporário, né? É voltar ao que é inferior, ao que é menos, sabia? Né? O escritor ali de Hebreus é lindo, gente. Hebreus expôs essa verdade
como um tema principal, né, dessa carta. Assim, Cristo, ele escreveu, né? Assim, Cristo é a nossa Páscoa perfeita. Olha que lindo. O apóstolo Paulo, né, foi, é claro, quando ele escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Que lindo, né? Que foi sacrificado, né? Isso está lá em 1 Coríntios 5:7. Dessa forma, nós, né, cristãs, não celebramos a Páscoa uma vez por ano entre os meses de março e abril, né? Mas nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, né? Em memória do seu sacrifício no Calvário. Ali o seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que que o seu povo fosse, então, lançado na condenação eterna. Para nós, meninas, a Páscoa significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima. Né? Quando Jesus olha para nós, eu amo falar isso, quando Jesus ele olha para nós pecadoras, tão falhas que somos, é como se ele colocasse Cristo na nossa frente e fala para paz, pode ir, porque Jesus foi ali, sabe? Isso é lindo demais, né? Ele foi o sacrifício perfeito, por conta do sacrifício dele, né? Nós fomos sim resgatados. O véu, como disse a Leila, foi rasgado do alto a baixo. Você sabe que eu sempre tento imaginar essa cena do véu se rasgando do alto a baixo, né? Lá no templo, que quando Jesus ele foi sacrificado, ele morreu, né? Lembra? Virou noite. E lá no templo, o véu que separava ali o lugar santo dos santos. Gente, o véu não era um véu de tule, como a gente tenta imaginar. O véu era feito de linho, era tipo um tecido assim, coisa de 10 centímetros, assim, rasgado de cima e embaixo. Só Deus poderia fazer isso. E por conta disso, nós temos acesso, nós podemos entrar no Santo dos Santos, no momento que nós quisermos, no lugar que nós instituímos, ali no cantinho do nosso quarto, né? Num cantinho ali, de repente, que você esteja ali, você pode entrar no Santo dos Santos, né? Porque o sacrifício de Jesus nos propicia isso, o acesso ao Pai, né? Isso é maravilhoso, né? Para nós. Então, é por isso que, num determinado sentido, nós cristãos comemoramos a Páscoa, não comemoramos a Páscoa, então nós celebramos a ceia, né? Mas tem umas histórias aí no meio da nossa vida, né? Tem ovo de chocolate, tem coelho, né? A gente sabe que tem, né? Eles tentaram colocar no meio dessa história toda, tal do coelho, os ovinhos de chocolate, né? Que foram elementos ali incorporados depois, né? Posterior ali à Páscoa. Geralmente as pessoas até defendem, eu lembro disso quando era criança, o uso ali do coelhinho como animais assim que são muito, reproduzem muito, os ovos significam vida, fertilidade, né? Agora, o chocolate, na realidade, a melhor explicação é o comércio, né, gente? Que cá entre nós, né? Se vende bastante. E eu nem tô falando para vocês, meninas, que não é para você comprar um chocolate para sua família, né? A Gabi tem os pequenos dela, como não dar chocolatinho para eles, né? Mas que eles entendam a razão da Páscoa. Mãe, me dá chocolate, dou, meu filho, dou. Se quiserem me dar chocolatinho, podem me dar, vou aceitar de todo o coração, mas eu entendo a razão, né? O porquê, não é mesmo? Então é puramente comercial essa questão de chocolate, né? Seja como for, né? Chocolate, ovo de Páscoa, coelho, não tem nada a ver com a Páscoa judaica, ou nem mesmo com a ceia do Senhor, né? Mas a gente vê que até algumas igrejas até dão uma misturada lá, né? Mas realmente não tem a ver. Por outro lado, meninas, né? Existem também pessoas que, na tentativa de desvencilhar das práticas do comércio, né, acabam cometendo, de repente, um outro erro, né, de aderirem às práticas da Páscoa judaica, né, se reunirem, e não é para fazer isso também, né? Então, isso significa que algumas igrejas, na época da Páscoa, come-se cordeiro assado, pães alhos e algum tipo de erva amarga, né? Em ambos os casos, o que a gente vê é só crendice, tá? É só crendice.
né? É sincretismo religioso, né? Que acaba muitas pessoas realmente se tornando adeptas disso, né? Apesar da Páscoa judaica, ela não é uma data sagrada para nós, né? Nós devemos agir sim, com sabedoria, né? Com prudência também. Nós devemos aproveitar essa data, que é uma data linda, né? Aonde nós podemos nos reunir sim com a nossa família, né? Para explicar o verdadeiro significado da Páscoa, né? O verdadeiro significado da Páscoa desde a sua origem, né, apontando para Cristo como Cordeiro de Deus, até a sua consumação ali no Calvário, né, onde as correntes do pecado foram quebradas, né, e nós temos acesso ao Senhor, né? E além disso, meninas, nós devemos estar confortadas sim, né, na promessa do que o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido no céu, né, na nova terra, né, na nova Jerusalém. Ali o povo escolhido de Deus estará totalmente livre de todo pecado, né? A nossa comunhão com o nosso Redentor, ela será aperfeiçoada em toda a sua plenitude. Então, a Páscoa, meninas, celebramos sim. Domingo que vem, almoce sim com a sua família, reúna os seus filhos, né? Mas celebre Cristo vivo. Celebre. Você pode celebrar ceia às igrejas. Não sei se não lá em Almirante Tamandaré a gente celebrava a ceia na Páscoa, ou no domingo de Páscoa. Celebre a ceia, você pode celebrar até na tua casa, né? Celebrar o cálice ali, o pão, é o nosso memorial. É o nosso memorial, né? Para lembrar, sim, que a nossa Páscoa é o nosso Jesus, né? Podemos celebrar, sim, mas lembrando que foi uma coisa feita no passado, né? O que apontou, o que Cristo fez ali no momento onde ele se reuniu com os discípulos dele no cenáculo, né? E ele ali instituiu a ceia do Senhor. Ali se cumpriu. Ali se cumpriu, né? E tudo que iria acontecer ali, né? Esse é o meu corpo que é partido por vós, né? Fazer isso em memória de mim. Essa foi a instrução. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meninas? Amém. Foi rico, né? Eu achei que ia ficar tão demorado que eu acho que eu acabei correndo aqui, que é tanto conteúdo, mas é apaixonante, né? Não é apaixonante, meninas?